Bom dia, crente! Começamos as nossas quarta-feiras e estamos na série, como que é? Refúgio em tempo de angústia. No tempo de angústia, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Nenhum mal acontecerá para aqueles que temem a Deus, para aqueles que andam nos seus caminhos. E eu e você somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo e Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender e sempre lembrar, não somente nos dias bons, mas nos dias maus, nos dias da angústia, no dia da tristeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Roda o VT aí. Voltamos e o tema de hoje é refúgio nos dias maus. Às vezes, para os seres humanos, parece que acabou, não tem mais saída, parece que não vai dar mais certo, mas Deus, Ele ainda continua no controle. Como eu disse ontem, de Deus é a última palavra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos confiar que Deus, Ele tem um plano para mim. Deus, Ele tem um plano para você. E os planos de Deus são de bem, eles não são de mal. O nosso versículo está em Salmos 9:9, que diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Uma coisa que eu aprendi, meu fofo, minha fofa, é que quando você está passando por algo ruim, e isso envolve às vezes outras pessoas, e estão fazendo com você algo desproporcional, quando estão quebrando princípios aonde você não está quebrando princípios, você dá um passo para trás e deixa com Deus, porque Ele vai resolver. Se você está sozinho quando os outros estão em maioria, se você está em desvantagem quando os outros estão em maioria, pode crer, pode confiar que o Senhor Deus, Ele está com você, porque o Senhor Deus, Ele sempre toma o lado mais fraco. O Senhor Deus, Ele sempre está do lado que não consegue se defender. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender que se nós estamos cumprindo os princípios, se nós estamos obedecendo as suas leis, não há nada que o homem, que quem quer que seja, possa fazer contra nós. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós precisamos entender que bem nenhum falta àquele que teme a Deus. Davi sabia confiar muito bem no Senhor. Quando eu gosto sempre de falar de Davi, mas agora veio a história de Daniel. Daniel, quando aqueles sátrapas queriam passar ele para trás, quando estavam com inveja dele, estavam tramando para ele, e eles não conseguiam achar nada que pudesse pegar Daniel, que pudesse fazer uma armadilha para Daniel, até que eles encontraram algo que Daniel fazia certo, algo na lei de Daniel, na lei do Deus de Daniel, e aí eles poderiam fazer algo. Foi então que eles falaram que Daniel não podia, aliás, o reino inteiro não podia fazer intercessões ou orações para outro Deus que não fosse o rei, porque naquela época, pessoal, os reis eram considerados homens de Deus, homens de Deus não, naquela época eles eram considerados deuses. Então, se eles teriam que ter alguma oração, era apenas para o rei, e Deus sabia que as orações só um pode ouvir. Só um é capaz de ouvir e responder orações. E Daniel não deixou de orar, apesar daqueles sátrapas estar fazendo uma lei contra ele. E aí, no final, está lá na palavra de Deus que não adiantou nada. Eles até tentaram contra Daniel, jogou Daniel na cova dos leões, mas os leões não devoraram ele, porque os leões obedecem ao Senhor.
Quando tudo desmorona, corra para Deus. Não há abrigo mais seguro que a sua presença. Ele não é apenas um Deus de milagres. Ele não é apenas aquele Deus que nós buscamos quando nós não temos saída. Mas Ele é um Deus de consolo. Nos Salmos está escrito que todas as nossas lágrimas estão colocadas no outro. Talvez isso que você esteja passando hoje, talvez isso que você esteja passando e você não está entendendo, você chora dia após dia. Deus, Ele está colhendo cada lágrima sua e está guardada no seu outro, porque Ele não esquece. Sabia, meus irmãos? Sabia, meu fofo, minha fofa, que no céu, debaixo do trono de Deus, está o sangue dos mártires, está o sangue daqueles que morreram pela palavra de Deus. E eles gritam todos os dias: até quando, Senhor, tu farás justiça? E o sangue deles está lá. Haverá um dia que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, descerá do céu. E Ele irá fará justiça por aqueles mártires que morreram lá no primeiro, no segundo, no terceiro século, para que eu e você tivéssemos as palavras. Deus, Ele não deixa impune. Aquele que mexe com o servo do Senhor, aquele que faz mal ao servo do Senhor, Ele só comprou briga com o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E nós, como crente, nós não oramos pela justiça de Deus, apesar que os mártires são uma outra história. Eles foram mortos pelas palavras. Às vezes o que nós estamos passando, seja inveja, seja calúnia, porque o crente ele é perseguido, uma perseguição, alguma coisa. Deus ele ainda vai levar a nossa causa, mas nós devemos sempre pedir pela misericórdia de Deus, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Nós não podemos pedir que Deus faça justiça, que Deus mate os nossos inimigos. Não, essa não é a atitude do cristão. A atitude do cristão é que eles se arrependam e que eles possam ser salvos. É a atitude de Jesus, que quando lá na cruz, ainda quase morto pelos seus inimigos, olhou para eles com empatia, com compaixão e pediu ao Pai: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Essa é a minha atitude, essa é a sua atitude, independente do que nós estamos passando, independente da perseguição, das coisas ruins, das calúnias, das difamações, nós colocamos tudo ao pé do Senhor Jesus e nós pedimos para que Ele tenha misericórdia dos nossos inimigos. Quando faltar chão, Ele será a sua rocha. Quando a dor apertar, Ele será o seu alívio. Nos dias maus, Deus ele não está te observando. Na verdade, Ele está te abraçando. Você só não consegue ver e sentir porque você está olhando para a sua dor. Deus não se comove com o meu chilique, com o seu chilique. Na verdade, Deus se comove com a sua fé, com a nossa fé, com a sua fé, com a minha fé. E se nós acreditarmos e confiarmos nele, essa situação vai mudar. Você confia? Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.